hoje nós estamos já no livro de Juízes, como eu tenho sempre dito. O livro de Juízes é um livro de inconstância do povo de Deus. O povo já entrou na terra prometida, está conquistando a terra prometida. Deus levanta homens e uma mulher, né, uma juíza, que nós já falamos sobre ela, Débora, está lá no meu canal, vá lá. E é um tempo de inconstâncias, de incertezas, é um tempo onde as pessoas se afastam de Deus. E quando elas se afastam, os inimigos que estão, porque eles entraram numa terra, a terra prometida, mas é uma terra que aos olhos humanos não era deles. Então eles estão ali tomando posse, eles estão ali cercando, eles estão já estabelecidos na sua herança, aquela que o Senhor deu para eles, mas os inimigos estão fortes, vindos atacar. Então quando eles deixam Deus, eles se esquecem, porque, queridos, é natural na nossa vida. Quando nós recebemos uma bênção, é natural do ser humano esquecer das coisas que aconteceram, as coisas que Deus fez. As lutas acabam nos cegando, nos deixando surdos, apagando a nossa memória das coisas que Deus fez na nossa vida. Então, queridos, é importante nós sempre estarmos lendo a palavra, orando, estamos em comunhão na igreja com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus, para que essa palavra sempre esteja na nossa mente, sempre esteja ali, nós lembrando quem Deus é, como Deus age, como Deus trabalha e que Ele está na nossa vida. Então, o tempo de Jesus era assim, o pessoal tinha acabado de viver, fazia poucos anos que eles tinham acabado de viver milagres grandiosos, e eles já estavam esquecendo, já estavam se contaminando com os povos da terra, já estavam se contaminando com as coisas que as pessoas faziam ali, com as idolatrias. E aí quando eles se afastavam, os inimigos prevaleciam contra eles. Mas aí o povo clamava, se lembrava que Deus existia, porque na nossa vida continua sendo assim, né, queridos? A gente se afasta de Deus, a gente começa a ter problema. Aí a gente se lembra que Deus existe, ora, aí Deus vem em nosso socorro. E assim continua, e não pode ser assim. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera, você tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar orando, buscando a palavra do Senhor. Então, amados, nesse tempo Deus levantava juízes para libertar seu povo, para dar direção para o seu povo. E nós, semana passada, falamos muito sobre Sansão, um juiz que Deus levantou desde o ventre da sua mãe. Deus levantou este homem para libertar o seu povo. Mas este homem, quando nasceu, ele se afastou de tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele, que Deus tinha ordenado na vida dele. Ele não cumpriu aquilo que Deus ordenou para sua mãe, desde o ventre da sua mãe. Ele não estava ali em santidade, ele se contaminou com o vinho que ele não podia beber, ele tocou em morto que ele não podia tocar. Isso tudo está na semana passada, você vai leia lá, assista no YouTube As Mulheres de Sansão. E aí, por fim, ele se entrega para uma mulher, ele entrega o segredo dele, aquilo que Deus tinha dado para ele como força. Era o segredo que ele tinha, era o segredo que ia trazer vitória para o seu povo. E Deus tinha colocado força no cabelo dele, e ninguém poderia cortar aquele cabelo. E Sansão estava brincando com aquilo. Ele brincava com as coisas que Deus tinha ordenado, com as coisas santas que Deus tinha preparado para ele, ele estava brincando. E com esta mulher, Dalila, aqui em Juízes capítulo 16, esta mulher, ela foi o final da vida de Sansão. Ela foi uma mulher que roubou Sansão absurdamente. Foi uma mulher que fez com que Sansão caísse, ela fez com que Sansão ficasse cego. Ela foi uma mulher assim terrível, usada mesmo pelo inimigo para derrubar este homem de Deus. Este homem de Deus acabou se contaminando, ele tinha uma queda por mulheres, bonitas, mulheres belas, e esta queda o deixava muito suscetível à manipulação delas, porque ele só pensava em mulheres, ele tratava as mulheres como se fosse nada, como se fosse um objeto, né? Ele se deixava iludir por elas e elas faziam o que queriam dele. E depois ele as desprezava, quando elas não eram mais importantes para ele, as desprezava e seguia a vida dele.
Ele era um homem forte, mas era um homem vaidoso, ele sabia do seu poder, né? O poder que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. E ele se deixou envaidecer com isso. Ele sabia que o poder não vinha dele, mas ele gostava de se exibir. Nós vimos na semana passada que ele arrancou o portão da cidade, levou lá para o alto e se exibiu para todo mundo, né? Até falei lá na semana passada que Sansão, ele era muito exibido, ele era muito mulherengo, sim, era muito vaidoso, mas isso o fez cair. Então, hoje, amadas, Juízes capítulo 16, eu vou ler um pouco para vocês dessa palavra. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está aqui nesse texto. Olha só, Juízes capítulo 16 diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Então você vê aqui, queridos, uma mulher, nós vamos falar de Dalila hoje, mas nós vamos falar que ela, quando a gente fala de Sansão e Dalila, a gente pensa assim, desde criança a gente foi ensinado na escola dominical, né? Que Sansão era o fortão do cabelão, né? Que Sansão era aquele homem poderoso que Deus levantou como juiz para libertar o seu povo. Então, Sansão era o super-homem, ele era o máximo, o todo-poderoso. Agora, Dalila era a bruxa má, aquela mulher má, inimiga, cruel. Mas, queridos, todas as pessoas que são más, todas as pessoas que são manipuladoras, todas as pessoas que são sedutoras e intimidadoras, essas pessoas, elas têm uma raiz lá dentro delas, algo dentro delas que a faz ser assim. O Senhor nos criou para sermos perfeitos, o Senhor nos criou para sermos pessoas dele, o Senhor nos criou não com maldade, a maldade veio da desobediência do homem, ela se instalou no nosso coração. E o inimigo começa a trabalhar na nossa vida desde o momento que a gente nasce, com traumas, rejeições, problemas ao longo da nossa vida, e isso vai mudando o nosso caráter. Se a criança não tem pai e mãe que eduquem ela no caminho do Senhor, essa criança vai se perdendo, vai perdendo sua identidade, vai se corrompendo, seu caráter vai sendo totalmente distorcido e pode se tornar uma pessoa cruel, um assassino, enfim, um ladrão, um estuprador, uma pessoa realmente do mal. Eu não estou querendo tirar a culpa de Dalila, estou querendo explicar para vocês o que acontece com uma pessoa para ela fazer tanta coisa ruim, tanta barbaridade, né? A semente do mal está em nós, queridos, mas Deus nos deu livre-arbítrio para mudarmos essa situação. Tanto você que tem uma criança, que você que está criando uma criança, preste bem atenção no que essa criança está assistindo na televisão, na internet. Cuide do seu filho, eduque-o no caminho do Senhor, eduque-o para amar a Jesus acima de todas as coisas, para servir ao Senhor, eduque-o para essa criança ser uma criança temente ao Senhor, porque a vida dela vai ser uma vida de paz. Coloque caráter de Deus nessa criança, imprima o caráter do Espírito Santo, sendo exemplo para essa criança. E você que veio de uma família totalmente deturpada, ou pode ser que nem tenha tido uma família, há esperança para você, porque em Cristo Jesus nós somos transformados. Ele veio a esse mundo para nos transformar. Você que crê, você pode ser transformado. Então, esta mulher, ela entra nessa história como uma figura, ela não era do povo de Deus, ela era dos inimigos. Então se coloque na pele dela. Ela tinha ouvido falar que Sansão era um homem cruel, um homem que estava atacando o seu povo, os filisteus. Ela era uma filisteia, ela não era do povo de Deus. Então a gente não pode crucificar Dalila dizendo, poxa, ela era uma mulher de Deus e ela se corrompeu e etc. Não, ela era uma mulher que ela não conhecia a palavra de Deus, ela não conhecia os princípios de Deus. Então nós não podemos comparar. Muitas vezes as pessoas, elas vêm pedir oração
com aquele sentimento de vingança, tipo, ai, pastora, ora, porque o fulano, ele é muito mau, ele é muito cruel, ele faz isso, ele faz aquilo, e ai, ele me faz muito mal. É óbvio que eles vão fazer mal, porque eles não conhecem a palavra de Deus. O problema é quando a pessoa conhece a palavra de Deus e mesmo assim fica na prática do mal. Este é o ímpio. Este é o ímpio que a palavra de Deus diz. Aquele que conhece ao Senhor, mas mesmo assim pratica o mal. Então, amadas, vamos contextualizar aqui. Vamos ver essa mulher, ela era uma mulher filisteia. Ela era uma mulher que tinha horror ao povo hebreu, porque o povo hebreu era uma ameaça para eles. O povo hebreu podia acabar com eles. Eles tinham ouvido os grandes feitos desse povo. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó. Era um povo que avançava, que tinha o poder de Deus sobre eles. Eles tinham medo e ela não tinha o conhecimento, ela não conhecia o Deus de Israel. Ela era uma mulher ímpia, era uma mulher lá dos filisteus. Então, para ela, existia uma ameaça, alguém que ia destruir o seu povo se alguém não paralisasse, não fizesse alguma coisa. Então, vamos falar uma qualidade dessa mulher. Essa mulher era uma mulher que amava o seu povo. Apesar, nós vamos ver muitos defeitos nela. Mas o primeiro, ela era uma mulher que amava o seu povo e o defendia. E ela fez tudo para defender o seu povo. Tá? Ai, a pastora está defendendo a Dalila. Não estou, eu estou querendo contextualizar para vocês entenderem que na nossa vida é assim. Nós lidamos com todos os tipos de pessoas. E nós temos que entender como funcionam essas pessoas. Muitas vezes a gente julga, a gente critica, sem conhecer a pessoa, sem conhecer o outro lado. E a gente já coloca um carimbo, essa pessoa é do mal, essa pessoa não presta. E não dá a chance dessa pessoa se converter, dessa pessoa ser sarada, ser curada, ser transformada por Deus. Então vai aí a primeira lição, queridos. Vamos aprender por que as pessoas são assim. Então essa mulher, ela tinha realmente um inimigo em potencial, mas ela era uma mulher muito astuta, muito esperta, muito inteligente. Então ela chega em Sansão e começa a seduzi-lo, porque Sansão se apaixonou por ela, ele se afeiçoou, ele achou ela bonita, ela devia ser bonita. Queridas, a palavra de Deus não diz que Dalila era uma prostituta, em momento algum a gente vê isso aqui. A gente não vê também que ela era uma mulher, a gente não ouve dizer que ela era uma mulher má, ela é uma mulher que foi levada pelo seu povo a tirar a força de Sansão, para proteger o seu povo. Então ela começa agora uma sequência de sedução para ele. Então disse, pois, Dalila a Sansão, versículo 6, declara-me, peço-te, em que consiste a tua força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? E disse-lhe Sansão, se me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas, e o espia estava com ela na câmara interior. Então você vê, foi tudo armado, tudo planejado. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de virmes, e como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo, ele quebrou. Assim não se soube o que se consistia a sua força. Então essa mulher, ela era uma mulher que se vendeu realmente, né? As pessoas falam que ela se vendeu, que ela era uma mulher interesseira. Sim, é óbvio, ao oferecer um dinheirão para ela, no mundo que a gente vive, as pessoas são movidas por quê? Por ganância, por poder, por dinheiro. Desde o começo. Desde o começo foi assim, queridos. As pessoas querem poder. Isso é o mal que habita dentro de nós. A partir do momento que Adão e Eva entregaram a obediência deles a Satanás, acabou. Nós somos contaminados por este mal. E se a gente não vigiar, a gente pode cair. Então, ela continua, e ela fala, Dalila disse, versículo 10, Dalila disse a Sansão, eis que zombaste de mim, me disseste mentiras, ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, ainda que não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas, e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e o espia estava na recâmara interior, então as quebrou com os seus braços como a um fio.
Ele era muito forte. Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, me disseste mentiras, declara-me, pois agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres as tranças do meu cabelo, da minha cabeça, com os liços da teia. Os liços eram aquelas madeirinhas que fazia o tear e tal, né? E ela os fixou com uma estaca. E lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas e juntamente com o liço da teia. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então, vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo-lhes o dinheiro. Então ela os fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças, cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dela a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porém, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele se entregou, né, para ela, ele entregou o seu segredo para ela. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. E aí o fim da história, queridas, é que eles chamam lá Sansão e para o divertir, ele sempre ia lá divertir o povo, né? Ele era cego e ele ficava lá fazendo palhaçada para eles, enfim. E as pessoas riam dele e olhavam para ele assim, dizendo: puxa, olha lá o inimigo de Deus, olha o que nós fizemos com ele, né? Mas pode ter certeza, queridas, que quando o inimigo de Deus, ele se levanta, as pessoas podem até zombar de você, mas ele não prevalece. Porque o Senhor, ele tá vendo tudo, ele tá vendo todas as coisas. Uma hora Deus vai se levantar ao seu favor e vai trabalhar ao seu favor e vai arrancar de você isso que estava te afligindo. Então, Sansão pega e ele, no meio daquela festa, o povo bêbado, rindo da cara dele, rindo do povo de Israel. Olha só, o mais fortão dele está aqui conosco, a gente já prevaleceu e tal. Aí Sansão, versículo 26, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que eu apalte as colunas em que sustém a casa que me encosta a elas. Então ali estavam homens, mulheres, os príncipes dos filisteus sobre o telhado. Havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar, né? Eles estavam vendo Sansão ali. Na verdade, Sansão não brincava, Sansão... o povo se divertia com a desgraça de Sansão. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre-te de mim e fortalece-me agora só uma vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, né? E abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa, esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que mataram em sua vida. E aí diz no versículo 31 que ele julgou Israel por 20 anos. Queridas, um homem que foi levantado por Deus, separado pelo Senhor, e um homem que foi escolhido para libertar o seu povo. Ele perdeu tantos anos da vida dele, com bobagem, brincando com aquilo que Deus tinha para ele. E aqui, queridos, nós temos tantas lições para tirar desse texto, não é mesmo? Essa mulher, Dalila, como eu falei, ela era realmente uma mulher ambiciosa. Existem mulheres da Bíblia que a gente aprende como ser e como não ser. Dalila não era uma mulher de Deus, não era uma mulher que foi criada com a palavra de Deus. Ela não conhecia as leis do Senhor ainda, né? Ela nunca conheceu, na verdade. Então, ela foi uma mulher vítima
vítima do pecado, claro, né? E foi defender seu povo, do jeito que ela sabia, do jeito que ela foi criada. Não estou defendendo Dalila. Mas nós podemos tirar lições profundas desse texto. Primeiro, que paixão, queridas, não é amor. A paixão vai te levar para o abismo, mas o amor ele é construído com o tempo. Com o tempo. Sansão foi dominado pela paixão. E a paixão o cegou, a paixão o matou, verdadeiramente. Sansão, ele foi levado pelos olhos. Eu falei isso no outro vídeo lá que você vai assistir. Ele se deixou levar pelo seu olhar. Assim como Ló, que olhou para as campinas verdejantes, quando Abrão mandou ele escolher um lugar, ele não pediu direção de Deus, ele simplesmente olhou e se apaixonou por aquele lugar e foi para lá. Aquele lugar era Sodoma e Gomorra. Então a paixão te leva à morte. A paixão te leva à separação de Deus. A paixão te leva a cometer atos absurdos. Então, Sansão era um homem apaixonado, né? E a paixão realmente tirou a visão dele. Aquilo que ele olhava, aquilo que ele era atraído pelo seu olhar, Deus tirou isso dele. Porque só quando Deus tirou isso dele, ele realmente se converteu e entendeu qual era o propósito dele. E ele cumpriu o propósito, porque nós lemos aí que ele matou mais pessoas na morte dele do que em vida. Então cuidado com a paixão, queridos. Quando você se apaixonar por alguém, ore a Deus, peça a direção de Deus, para ver se é da vontade de Deus isso, porque essa paixão pode te corromper, essa paixão pode te tirar dos caminhos do Senhor. Cuidado. Segunda coisa que aprendemos, não conte seu segredo a ninguém. Cuidado com as pessoas que você confia. Abraão foi brincando com o perigo, Ele sabia que ele corria perigo, ele sabia que ele corria risco. Ele sabia que aquela paixão por aquela mulher podia levá-lo à perdição, à morte. Mas ele foi se deixando envolver. Ele achou engraçadinho, porque tem homens que acham as mulheres bonitinhas, engraçadinhas e fazem tudo o que elas querem. E ele realmente entregou o seu segredo, e esse segredo levou à morte. Tem coisas que Deus fala para você que você tem que guardar no seu coração. Lembre-se de Maria, mãe de Jesus. A palavra diz que ela guardava as coisas, ela via Jesus, quando ela engravidou do Espírito Santo, ela guardou isso no seu coração. Depois, quando ela estava vendo Jesus no templo, falando da palavra de Deus, ela vendo que Jesus realmente era o Filho de Deus, ela guardava essas coisas no seu coração. Não saia por aí contando os seus segredos, porque o diabo, queridos, ele está esperto, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está bem atento. Então não conte o seu testemunho antes dele ficar pronto. Não fale das suas coisas, das bênçãos que você está recebendo ainda. Espere para contar o testemunho quando ele estiver completo. Não fale os teus projetos, guarda para você, se você é casado, entre você e o seu marido. Não saia por aí espalhando para todo mundo o que você vai fazer, porque tem pessoas que são inocentes e o diabo está escutando tudo, ele está vendo tudo, ele vai fazer tudo para você perder. Eu já tive experiências assim. Você pode pensar, não, mas maior que está em nós, sim. Mas se você der brecha, o diabo entra e acaba com tudo, querido. Então preste atenção, cuidado com as coisas que você está construindo. Não conte os seus segredos. Não se deixe levar pelas aparências, nem pelas palavras de uma pessoa. Cuidado com a aparência. Às vezes a gente acha uma pessoa simpática, uma pessoa bonita, agradável, mas por trás daquilo pode ter uma pessoa manipuladora. Porque o manipulador, nós vamos falar já das características de um manipulador. E eu já começo com essa. O manipulador, ele se apresenta de uma forma simpática. Ele vai te agradar, ele vai ver o teu ponto fraco, ele vai ali no teu ponto fraco, ele vê que você é carente, então ele vai tentar te dominar e daqui a pouco o manipulador está tomando conta de você, ele vai te seduzindo. Cuidado, queridos, com as aparências. As aparências enganam mesmo, isso é um ditado popular, mas é super verdadeiro. Jesus disse que uma árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, antes de você entregar o seu segredo para alguém, antes de você confiar em alguém, procure conhecer esta pessoa. Procure conhecer, olhar para a vida dela, olhar para o fruto que ela dá. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, queridos, procure imitar a pessoa, à medida que a pessoa é de Cristo, ela mostra os frutos do Senhor. Não olhe, você que está com o teu casamento quase acabando, ou já acabou,
Olhe para as pessoas que o casamento deu certo. Olhe para as pessoas que estão dando frutos na sua vida, no seu matrimônio, com os seus filhos. Você que precisa de conselho para educar seus filhos, olhe para as pessoas que têm os seus filhos bem criados. Veja o fruto dessa pessoa. Não vá se entregar a tua mente para uma pessoa que vai corromper você. Porque quando você pede um conselho, você está abrindo a tua mente para ouvir coisas que podem te prejudicar. Cuidado com isso, amados. Então não se deixe levar pela aparência. Cuidado. Cuidado com as pessoas que são manipuladoras. E agora eu vou começar a falar sobre isso, sobre a manipulação. Aqui a gente aprende também que Dalila era uma mulher muito ambiciosa, né? Por dinheiro ela traiu Sansão. Na verdade, ela tinha esse propósito mesmo. Ela entrou nesse relacionamento. Pode ser que ela tenha entrado num relacionamento, ela tenha se agradado, porque Sansão devia ser bonito, forte, enfim, ele era famoso. Mas o propósito dessa mulher era realmente destruir Sansão. Mas muitas vezes o dinheiro corrompe, queridos. A palavra de Deus diz que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro acaba corrompendo. Por isso que quando veio o moço rico para Jesus, Jesus falou para ele, vai lá, dá tudo para os pobres e venha me seguir. Jesus estava testando o coração desse menino. E o coração desse menino estava nas suas riquezas. Ele não conseguiu deixar. Pode ser que se ele tivesse deixado tudo, Jesus ia dar o dobro para ele. Mas o dobro que Deus nos dá, quer dizer, a salvação eterna. O Senhor tem o melhor para nós. A gente fica preso com as coisinhas aqui, com esse dinheirinho, que é o que o diabo raspou com a cauda dele e trouxe para a terra, sendo que Jesus é o dono do ouro e da prata. Então não fique preocupada com o dia de amanhã. Leia Mateus capítulo 6, não se preocupe com o dia de amanhã, com as coisas que estão por vir. Tira a ansiedade, joga a sua ansiedade na cruz de Cristo. Se preocupe com o dia de hoje. Se preocupe em buscar ao Senhor, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Então, Dalila era ambiciosa, ela traiu Sansão por dinheiro. Cuidado com a tua ambição, queridos. A tua ambição pode te levar à morte. Ela era uma mulher destemida e insistente, né? Ela era uma mulher que ela não tinha medo de nada. As pessoas lá, os príncipes lá, as pessoas ricas convenceram ela. Ela ganhou muito dinheiro, querido, muito dinheiro. Ela ficou milionária. Só que esse dinheiro dela durou pouco tempo, porque ela morreu junto com todo mundo ali naquela queda quando Sansão derrubou as colunas. Então, ela era uma mulher determinada, ela era uma mulher insistente. Queridas, a determinação é bom para aqueles que temem a Deus, porque quando você é determinado em fazer a vontade de Deus, aí as bênçãos correm atrás de você. Mas essa mulher foi determinada para o mal. A sua meta era realmente destruir o inimigo. E aí ela era uma mulher sedutora, né? Tanto é que ela fez com que Sansão se apaixonasse por ela. A mulher de Deus, aliás, toda mulher sabe ser sedutora, ou para o bem ou para o mal. Nós que somos mulheres de Deus temos que aprender com o Senhor. Temos que aprender com o Senhor a sermos mulheres sábias. Ela era uma mulher calculista e insensível. Lá no versículo 19, diz que ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-lhe dele toda a sua força. Então, uma mulher que ela sabia o que ela queria, ela era calculista, insensível. Ela fez ele dormir ali, né, com jeitinho e tal, e foi se afeiçoando, fez ele se afeiçoar a ela para conseguir o que ela queria. Então, queridas, nós vamos falar, já vamos falar sobre manipulação. Antes eu quero só terminar aqui. O que nós aprendemos com essa mulher? Em primeiro lugar, uma mulher tem poder para edificar ou para derrubar. Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, queridas, você tem o poder, Deus te deu esse poder para edificar ou para derrubar a sua casa. O que você quer fazer com a sua casa? Você quer ser uma pessoa que manipula, que seduz, que quer fazer a tua vontade? Né? Então, cuidado
Cuidado com as pessoas que você tem ouvido. Cuidado com as coisas que tem saído da sua boca. Cuidado com seus desejos, com seus anseios. Queridas, quais são as características de uma pessoa manipuladora, né? As pessoas manipuladoras, elas são pessoas que passaram por algum trauma na sua vida e são carentes, elas querem suprir a sua carência. E por causa dessa carência, elas vão manipulando. Agora eu vou entrar num ponto, queridas, que você pode estar se vendo aí. Porque hoje em dia, o que existe de pessoas manipuladoras... Aliás, quem nunca manipulou para conseguir alguma coisa, né? Que atire a primeira pedra, né? Todos nós, às vezes, queremos manipular situações. Todos nós queremos controlar, estar no controle, estar no domínio. Sabe por quê? Isso é a natureza pecaminosa nossa. Isso é aquilo que nasce conosco. Então, nós temos que dizer não para isso todos os dias. Então, a pessoa manipuladora, ela é uma pessoa carente, é uma pessoa que precisa ter o controle de tudo para satisfazer a sua carência, para suprir a sua necessidade. Então, as pessoas manipuladoras, elas sempre se mostram, são pessoas inocentes, são pessoas que não têm culpa de nada. E sempre quando você confronta essas pessoas, elas vão jogar a culpa no outro. Elas vão jogar a culpa numa situação para poder se safar, para poder sair dela. Porque são pessoas que sabem, elas querem estar acima de tudo, elas querem estar no controle. Para estar no controle, elas sempre terão razão. São pessoas que nunca vão te escutar. Pessoas manipuladoras, elas nunca vão ouvir o que você tem a dizer. Elas sempre vão dar um jeito de ganhar, de estar acima. E para isso, elas vão mudar de assunto. Se você entra no confronto, se você está conversando sobre ela, entra no confronto, ela vai dar um jeito de sair daquilo, puxando um outro assunto, fazendo você sair daquele foco para que ela saia por cima. E se ela for realmente mais confrontada, ela vai dar um jeito de colocar a culpa em você. Ela vai dar um jeito de fazer com que você se sinta o culpado. E você vai sair da conversa pedindo perdão e falando, puxa vida, eu errei mesmo. Sendo que quem tinha razão era você. Então, cuidado com pessoas manipuladoras. A tua carência, minha amada, meu amado, te faz se envolver com pessoas manipuladoras. Ou pode ser que você seja uma manipuladora, né? Uma pessoa que está tentando fazer do seu jeito todas as coisas. Uma pessoa manipuladora, ela sempre vai dizer meias verdades para satisfazer a vontade dela. Ela nunca vai falar realmente aquilo que você nunca vai escutar de um manipulador assim, ai, puxa, eu errei, puxa, me perdoe, eu errei, nossa, você tem razão, eu vou mudar. Jamais, ela sempre vai sair por cima, né? E vai te induzir a culpa. Um manipulador é sempre agressivo por natureza. Quando você pisa no calo dele, ele vai agredir. O manipulador, quando você tá lá no confronto, ele vai dar um jeito de prejudicar as pessoas, de prejudicar os outros para alcançar o objetivo dela, né? Os manipuladores, eles intimidam as pessoas, né? Eles são valentões, né? Pessoas que são treinadas mentalmente para dominar. Então não pode mostrar medo, não pode mostrar receio, tá sempre no controle. São pessoas frias, são pessoas calculistas, né? Manipuladores, eles minimizam o seu comportamento. Então, eles fazem parecer que as suas palavras e ações não têm o grande peso que elas levam, né? Elas são as pessoas que causam dano, mas elas falam assim, não, mas eu fiz isso por causa do outro, mas olha, não, tá tudo bem, não é tão ruim assim, né? Você perdeu aí a sua casa, mas tem tanta gente no mundo aí passando fome, porque às vezes as pessoas perdem, por exemplo, a casa por conta do manipulador. Mas aí você perdeu porque você pisou na bola. Então, sabe, ela tá sempre tirando a culpa dela. Tá sempre colocando a culpa nos outros, como eu já falei, né? Então, amados, Dalila foi realmente, a gente vê isso tudo em Dalila. A gente vê essa manipulação, essa sedução, pessoas sedutoras para fazer aquilo que elas querem, né? Então, amadas, a mulher, ela tem um poder sobrenatural. Dá licença. A
As mulheres têm um poder sobrenatural para edificar ou derrubar a sua casa. Cuidado com a sua manipulação, porque quando você vai fazer do teu jeito, você pode acabar destruindo o seu lar. Você não vê o efeito agora, mas você pode ver esse efeito lá na frente, no futuro dos seus filhos, no futuro do seu casamento, no futuro do seu trabalho, no futuro da sua família. Então, a mulher sábia edifica a sua casa, a tolha com suas próprias mãos a derruba. Como você vai edificar a sua casa? Buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é a tua. A tua vai satisfazer os teus interesses. O Senhor, Ele olha como um todo. Ele quer fazer o bem para você, para que outras pessoas também recebam esse bem. Outra coisa que a gente aprende com Dalila, nossa feminilidade não tem que ser usada para destruição, mas para glorificar a Deus. Lê lá em 1 Coríntios capítulo 3, que as mulheres têm que ser sujeitas aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhas sem palavra. E eu não falo somente das mulheres casadas, você que quer ganhar pessoas para Jesus, o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu filho, seu marido, sua sogra, sua mãe, enfim, tua família, você que quer ganhar a tua família, teus amados para Jesus, dê exemplo. Dê exemplo. Diz assim a palavra aqui, considerando, versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor, a vida de santidade, a vida sem pecado, sem crítica, sem julgamento, sem apontar de dedo, sem reclamações, murmurações. Uma vida sem fofoca, sem intriga. Queridos, muitas vezes você pode acabar destruindo a sua casa por conta disso. Você pode ser ou a fofoqueira ou aquela que ouve muita fofoca, né? E diz aqui, ó, o enfeite delas não seja o exterior. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso de Deus. Ele não está falando para as mulheres serem feias e mal arrumadas, e enfim. Ele está dizendo que aqui as mulheres, que a beleza interior tem que sobejar a exterior. Como você adquire beleza interior? Lendo a palavra, buscando mudar o seu caráter, buscando mudar a sua personalidade. Porque assim se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. O manipulador tem pressa, o manipulador geralmente é ansioso, o manipulador não espera, ele vai atrás. Ele não sabe esperar a vontade de Deus, está sempre querendo dar um jeitinho dele. E muitas vezes Deus vai falar com a pessoa, mas a pessoa não ouve porque ela está focada naquilo. E às vezes, por exemplo, abre um texto da Bíblia e muda tudo aquilo de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele quer fazer. Cuidado, queridos, com as decisões. Antes de tomar uma decisão, ore, peça para Deus uma direção, entre num propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra, de buscar Deus falar e sentir paz no teu coração. Diz que Sara, versículo 6, obedecia a Abrão chamando-lhe Senhor, da qual nós somos filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Queridas, a verdade sempre prevalece, o bem sempre prevalece. Então, nosso dever, outra coisa que a gente aprende com Dalila, nosso dever é aproximarmos a nossa família de Deus e não afastá-la por manipulações. Aqui vai algo muito sério que eu vou falar com você, mulher, homem de Deus também. Muitas vezes a gente afasta as pessoas porque nós vivemos reclamando do pastor, da igreja, criticando a igreja, criticando os pastores, os líderes, e o marido vai escutando, ou a esposa, no caso se tiver homem aqui, o marido vai escutando, os filhos vão escutando, e chega uma hora que eles falam, o que eu vou fazer nessa igreja se só tem defeito lá? Se lá tudo é ruim, se lá nada é bom, né? Olha o que eles fazem com a minha mamãe, coitadinha, né? Como ela sofre naquela igreja. Eu não vou para a igreja, eu não vou ser crente, não. Gente, eu conheci uma pessoa assim, que se afastou, os pais eram pastores. Ela se afastou da igreja porque ela disse que viu muita coisa errada. Meu pai do céu, o que esses pais deviam comentar dentro de casa? E essa vida não quer saber. Hoje ela está totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas fora mesmo, buscando outras filosofias de vida, enfim. Então,
você tem que se influenciar a tua casa para o caminho do bem. E muitas vezes você tem que realmente defender o lugar onde você está. Se você não está feliz na tua igreja, procure outra. Mas não fique ali reclamando e falando, que você vai afastar a tua família inteira da igreja. A tua família inteira dos caminhos do Senhor. Porque quando a pessoa se afasta da igreja, ela não quer saber de Deus também. Então, cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você posta nas redes sociais. Uma coisa muito séria é você falar de pessoas que são de Deus, pessoas que separaram suas vidas para buscar Deus. Eu acho interessante porque as pessoas falam, mas elas não querem fazer nada, né, a respeito. Tipo, é fácil você criticar, agora vai pagar o preço de fazer o que os pastores fazem, né? Vai pagar o preço da oração, do jejum, da busca. Isso ninguém quer fazer, mas criticar, falar como tinha que fazer, como deveria fazer, que diga, se eu fosse ele eu faria assim. Cuidado, queridos, cuidado. Porque quando você está falando, você está atraindo para você, as suas palavras são sementes, e aquilo vai voltar para você. Você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Então, cuidado com as suas palavras. Às vezes você quer manipular do teu jeito, você quer fazer as coisas acontecerem do teu jeito, quer ganhar o teu marido através de manipulação. Esquece, querida, porque o fim dos manipuladores é morte, é tragédia. Estou falando isso sério. Pode ser morte espiritual, tragédia espiritual também, né? A vontade de Deus sempre vai prevalecer, não importa o que você fizer, o que você manipular. Sansão acabou cumprindo o propósito de Deus. Deus usou toda essa bagunça que aconteceu com ele, e Deus, ele reverteu esse quadro, porque Deus estava pensando, não estava pensando em Sansão. Sansão é bonitinho, Sansão vai ser forte. Sansão... Não, ele estava pensando na libertação do seu povo. Então, Sansão se corrompeu, mas Deus deu um jeito de transformar aquele homem, de fazer com que ele aprendesse. Ele tirou a visão de Sansão, para que Sansão focasse naquilo que era realmente a tarefa que ele tinha que cumprir. E às vezes, minha amada, você está totalmente fora, você tem que pedir para Deus qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. No seu casamento, na sua maternidade, no seu trabalho, na sua igreja, você ali naquele lugar. Então, preste atenção, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E os manipuladores nunca terão um final feliz, né? Vou dar 2 exemplos para vocês de manipuladores que terminaram tragicamente. Tragicamente. Se você é uma pessoa que está manipulando, se você... Amadas, às vezes a gente pensa, o manipulador é aquela coisa horrorosa. Não, às vezes a gente manipula porque a gente precisa conseguir alguma coisa. No casamento, por exemplo, a gente manipula tanto, às vezes, o marido para conseguir um bem, sei lá, até um carinho, uma atenção. Tem mulheres que choram. Dalila começou a falar, poxa, Sansão, você nunca ligou para mim? É isso que você faz comigo, Sansão? Toda chorosa lá. Você não contou o seu segredo para mim por 3 vezes já, né? E ela importunou, encheu, que a Sansão acabou fazendo o que ela queria. Tem mulheres que se fazem de doente, que potencializam uma dor. Tô passando mal, ficam na cama. Tem mulheres que até fingem uma depressão para chamar a atenção do marido, para conseguir coisas do marido. Misericórdia, querida. Depois o marido acaba saindo de casa traindo e a pessoa fica, eu nunca fui mal, eu nunca traí ele. Por que ele me traiu? Por quê? Por causa da tua manipulação. Desculpa, eu não tô vendo ninguém aí, não sei com quem que eu tô falando. Mas às vezes é isso. Às vezes você está manipulando o filho, né? Se metendo na vida do filho. O filho casou, quer ter a vida dele, e você fica lá se metendo, dizendo o que ele tem que fazer, para onde ele tem que ir. Misericórdia! Você tem que entender que quando os teus filhos casam, a vida é deles, eles têm a família deles, você continua sendo a mãe. E se você quer ser honrada como mãe, deixe eles terem a vida deles. Não se meta, porque se você começar a manipular, você vai trazer problema para você, teu filho vai deixar você e vai ficar com a esposa, com o marido dele, vai viver a vida dele e você vai ficar sozinha. A gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Se você quer ser uma pessoa que quer ser amada, honrada, obedeça ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Os manipuladores, um deles, Judas. Judas era o tesoureiro de Jesus. Olha o que aconteceu com Judas, vocês sabem o fim dele.
Ele era o tesoureiro, ele cuidava do dinheiro dos discípulos, que era o sustento deles. Mas Judas, ele, no momento em que ele viu Maria ali, se derramando aos pés de Jesus, pegando aquele vaso de alabastro caro, com aquele perfume caro, quebrando e jogando aos pés de Jesus, né, para ungir Jesus, Judas ficou indignado. E aí, olha o espírito da manipulação de Judas. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, um homem bom, que amava as pessoas, amava os pobres. Então Judas fala, não era melhor ela pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Porque a intenção deles, querido, era pegar aquele frasco, vender e embolsar. Porque a Bíblia fala claramente que Judas era ladrão. Então, o alvo dele era embolsar aquele dinheiro do frasco do perfume de Maria. Então ele foi manipulando, ele falou, Jesus, era melhor dar para os pobres. E Jesus fala, os pobres vocês sempre vão ter convosco. Agora eu não. Então, o manipulador, ele faz exatamente isso. Ele vai no teu ponto fraco para te convencer, né? Dalila sabia que o ponto fraco de Sansão era a mulher bonita. Ela foi lá e seduziu ele, fácil. E Judas foi exatamente assim. Qual foi o final de Judas? Remorso e suicídio. Por quê? Ele nunca ia conseguir o que ele queria, queridos. Porque ele andava com o mestre, com o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quando você está com uma pessoa que serve a Deus, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Não vai dar certo. O ímpio pode até se dar bem até um certo ponto, mas ali a vontade de Deus vai prevalecer sempre. Se ele se meter com uma pessoa que é de Deus, não vai adiantar. Tem muita gente na igreja querendo controlar pastor, querendo controlar liderança, querendo controlar apóstolos. Querida, tira o seu cavalinho da chuva, você não vai conseguir. Não vai conseguir. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Outra pessoa que acabou mal por causa da manipulação, Absalão. Absalão, filho de Davi, queria o lugar do pai, queria reinar no lugar dele. E ele ficava nas portas lá da cidade falando com o povo, não, se eu fosse rei, eu faria diferente. O meu pai está fazendo tudo errado, mas se eu fosse o rei, eu ia te ajudar. Ele ficava atendendo as pessoas ali nas portas. E o que aconteceu com Absalão? Ele foi assassinado, ele morreu, Deus viu, né? Deus viu. Você que está passando por manipulação, você que está passando por um problema assim, Deus está vendo, queridos, Deus está vendo. E ele vai se vingar. A vingança pertence ao Senhor. E o bem sempre vai prevalecer contra o mal. Então aquele que estava querendo usurpar o lugar do rei, que era Absalão, pegar o lugar de Davi, ele foi morto, a vida dele acabou. Né? Então, queridos, o que a Bíblia fala da mulher manipuladora? Preste atenção, anote aí. Eclesiastes 7:26. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Uau! Algo mais amargo do que a morte. Né? A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras, ou seja, pessoas manipuladoras, né? O Senhor está falando aqui, quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso dela. Então, voltando aqui à história de Sansão e Dalila, né? Dalila era má, era cruel, mas ela encontrou lugar em Sansão. Sansão deu brecha para Dalila. Ele deixou, né? Ele deixou ela manipular, né? Então, queridas, cuidado com a sua manipulação, né? Às vezes a gente está manipulando sem ser uma pessoa má, mas a tua manipulação vai fazer você perder muita coisa, vai fazer você perder a tua bênção, vai te levar para a morte espiritual, te afastar de Deus, né? A tua manipulação vai fazer você cegar as pessoas. Se você é uma mulher manipuladora com o seu marido, você está tirando a visão que Deus deu para ele. Você está com ataduras, como diz a palavra ali, né? Fazendo redes e laços para fazer a tua vontade. Às vezes você acha que a tua vontade é maravilhosa, que do teu jeito as coisas vão dar certo. E às vezes Deus faz de um jeito totalmente diferente.
O que eu já vi de mulher falando, não vou levar meu marido, meus filhos, meus convidados nesta igreja, porque esta igreja é assim, 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 eles não vão gostar de lá. Então eu vou levar na igreja tal, porque ali eles vão se dar bem. Queridas, às vezes você pode quebrar a tua cara. Porque às vezes você que não gosta da igreja lá que você frequenta, você leva um convidado, ele pode se apaixonar, ele pode amar, e não é igual, não é aquilo que você está pensando. Cuidado com a tua manipulação. Ela vai enredando e vai tirando a visão das pessoas. E aí você vai estar do lado de um marido que não toma atitude, que é um Acabe, que é um cara que não toma atitude, que é sempre preso, tudo vai ter que perguntar para você, tudo vai ter que ver, porque você está no comando ali, você está no controle. Cuidado, queridas, cuidado com a manipulação com os teus filhos. Se você não quer ficar sozinho o resto da sua vida, para de manipular os teus filhos, deixem eles serem felizes, deixem eles levarem a vida deles. Seja uma mãe que ora, uma esposa que ora. Amizades, você não é dona de ninguém. Pastores não são donos de ninguém. Tem muito pastor também que manipula. Pastor não é dono do rebanho, nós pastores somos mordomos, nós cuidamos das ovelhas de Deus, ninguém pertence a ninguém, todos nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Então cuidado com a manipulação, porque a manipulação cega as pessoas, a manipulação ela tira a visão das pessoas, e você que é o manipulador se coloca no lugar de Deus. Aliás, queridas, nem Deus manipula. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu a escolha. Você tem o direito de escolher aquilo que você vai fazer. Deus não te manipula. Deus te dá a opção de ir para o caminho do bom, ou para o caminho do bem, ou o caminho do mal. Então, cuidado, né? Então, queridas, a palavra de Deus, realmente, eu falei que ela ia ser forte, porque às vezes nós podemos ser um manipulador, ou nós podemos estar no lugar, sofrendo ataques de manipulação. Como você faz para fugir, né? Para escapar do manipulador? Confronte, não aceite tudo que ele fala para você. Saiba se posicionar. Saiba dizer não muitas vezes. Tem pessoas que têm filhos manipuladores, né? Filhos que muitas vezes se envolvem com droga, acabam gastando dinheiro na droga e pedem dinheiro para você, que é para comprar com outras coisas, e eles têm uma conversinha que vai te enredando, te levando, e você acaba dando dinheiro, e mãe tem o coração, né? E tem mães que têm filhos manipuladores. Cuidado com a manipulação dos seus filhos. Procure entender, procure saber. Sempre uma criança vai chegar com um carrinho do amigo, um lápis, uma borracha diferente em casa. E eles vão contar uma história que o amiguinho deu, que a professora deu. Procure saber e confronte a criança. Fala, não, você pegou do seu amigo, você vai devolver, vai pedir desculpa. E não vai mais cometer esse erro. Confronte o manipulador. Você que tem filho pequeno, confronte ele agora para ele não te manipular. Porque tem pais e mães que são manipulados por filhos já adultos, que fazem drama, que fazem... geralmente os viciados, né, as pessoas que têm algum vício, elas precisam daquele vício e elas vão manipular para ter o dinheiro para conquistar aquele vício. Então, toma cuidado, queridos, com os filhos, com a manipulação. Confronte, não caia nas armadilhas, né? Procura saber o que está acontecendo, procura ouvir o outro lado da história. Não ouça só o teu filho, não ouça só a pessoa que está te manipulando, mas procura ouvir o outro lado, porque você vai poder confrontar a pessoa. Falar assim, você está, né? Porque... às vezes criança é assim, elas chegam pra você, fulano me bateu, né? Aí você vai lá toda valentona brigar com o fulano, chega lá, o fulano, eu bati porque ele me xingou, porque ele xingou minha mãe, enfim, aquelas brigas de criança. Você tem que saber confrontar, você tem que chegar
e dizer não para isso. Senão, sabe o que vai acontecer? Se você tem uma amiga manipuladora, confronte. Ela não pode tomar conta da tua casa, da tua família. Ela não pode entrar assim querendo dar ordens para você. Faça isso porque eu sei o que é melhor para você. Eu te conheço muito bem. Cuidado, amados. Não deixe ninguém dizer o que você tem que fazer. O único que pode dizer o que você tem que fazer é Deus, é o Senhor. Ouça conselho, sim, mas vai na palavra de Deus ver se o conselho é bom ou não, né? E você que está sendo a manipuladora, querida, saiba que o fim da manipulação não é nada bom, né? Procure saber a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Procure estudar a palavra de Deus, procure orar, buscar a presença de Deus, o Espírito Santo.